Olá, prezados amigos aqui do YouTube que assistem ao canal Rafael Amorim by Channel. Nessa oportunidade aqui nesse vídeo, eu quero pensar com você, fazer uma reflexão sobre o seguinte tema: se o Lula fosse inocente. Bom, vamos lá. Trazendo como base a história de José do Egito, né? E refletindo sobre a condição atual de Lula, eu quero pensar aqui nas condições em que Lula se encontra se ele fosse inocente, comparando a situação do José do Egito, que, como nós sabemos, ele também esteve preso. Para quem não sabe, José do Egito, antes de se tornar um grande governador na época do Antigo Egito, ele foi preso, ok? Se o Lula fosse inocente, primeiro que se ele fosse inocente, ele não estaria preso, né? Então nós temos aí o primeiro ponto importantíssimo aqui nessa questão ele não estaria preso. José do Egito foi condenado à prisão, segundo o relato bíblico, acusado, olha só, acusado de haver se envolvido com a mulher do patrão dele, com a mulher do próprio patrão, o que não é verdade. Então, ele foi preso injustamente. Então, por conta disso, José foi preso. Mas ele era inocente. Ele não era para ele estar cumprindo uma pena de algo que ele não cometeu. Agora o Lula não. O Lula é totalmente diferente. O Lula foi comprovado o envolvimento dele numa série de coisas aí. Ele foi investigado, foi condenado e está pagando. Então, se ele fosse inocente, ele não estaria preso. Por que estar preso? Esse foi o primeiro ponto. Não estaria preso se ele fosse inocente. Segundo ponto, se o Lula fosse inocente, ele se tornaria líder mesmo na prisão. Volto a lembrar da história, do fato de José do Egito. Fala-se José do Egito porque ele esteve no Egito, obviamente, né? José do Egito, segundo também o relato bíblico, ele começou a ser líder dentro da cadeia. Na cadeia ele começou a ter uma postura de alguém que liderava, de alguém que sobrepujava, de alguém que comandava, de alguém que estava acima ali com um diferencial em destaque em relação aos demais detentos, né? Então, se Lula fosse inocente, mesmo preso, na cadeia ele se tornaria líder. Então, na condição que ele está, ele não está demonstrando ser um bom líder. Ele não está passando um perfil de liderança na condição em que ele está. Então já descartou aí também, né? Terceiro ponto. Se o Lula fosse inocente, buscaria aquele que tem todo o poder e não o poder. Lula apostou na candidatura porque ele visa o poder. O objetivo é o poder. Mas eu aprendi que quem tem todo o poder é Deus. O poder emana de Deus, vem de Deus. Poder para governar, poder para realizar, poder para uma série de coisas nessa vida. Poder para fazer acontecer mesmo. Então Lula, ele busca, ou pelo menos buscava o poder, mas não busca aquele que pode conceder o poder. José do Egito, ainda preso, mesmo preso, buscou aquele que tem todo o poder, que é Deus.
Nós não podemos negar isso. E Deus começou lá na prisão conceder poderes a José. Uma pessoa teve um sonho e compartilhou com todo esse sonho. José interpretou sonhos na cadeia, coisa que só Deus pode conceder a um mortal, a um ser humano. Nós conhecemos a história de José. Então José, ele sempre buscava aquele que tem todo o poder, que detém todo o poder. E não apenas o poder, esse poder transitório, que é a política. A política, na minha opinião, é um poder transitório. Passa, é passageiro. Então, se o Lula fosse inocente, ele buscaria aquele que tem todo o poder e não focaria no poder terreno. Em último lugar, quarto ponto. Se o Lula fosse inocente, ele se tornaria um justo governador sobre o país. Se o Lula fosse inocente, ele se tornaria um governador sobre todo o país. Ele governaria e governaria bem, de forma justa, a nossa nação. E ele já teve essa oportunidade, né? Pelo menos aí 2 vezes. E até terceira vez no governo de Dilma. Lula já teve essa oportunidade. Eu fico pensando, para que insistir, né? Uma vez que ele, até o que se sabe, não foi inocentado ainda. Então, essa foi a minha reflexão sobre esse assunto, sobre esse tema, se o Lula fosse inocente. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like aí, gostoso, aquele joinha. E quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Aperte o sininho, né? Eu não sei onde é que está a posição do sininho agora. Eu creio que deve estar mais ou menos para cá, né? Aperte o sininho para receber notificações do canal, ok? E compartilhe esse vídeo e outros também do mesmo canal. Beleza? Tchau!